professor Edilson, seu professor de filosofia. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Nesta aula, vamos refletir sobre a natureza humana e analisar o que todos os seres humanos têm em comum. Iniciamos nossa aula com duas perguntas. O que leva os homens a fazer o que fazem? Quais são as motivações biológicas e psicológicas que os empurram para as suas ações? Se observarmos o mundo à nossa volta, vemos que todos somos prisioneiros. Vivemos atrás de grades em nossas casas. Os filhos dos pobres são prisioneiros da violência urbana e, nesse contexto, como entender a questão da liberdade? Foi assim que nasceu a filosofia. Surgiu como interrogação sobre o próprio homem, como ser no mundo, confrontando os mitos e as religiões, procurando uma explicação racional para a existência e a existência das coisas. Em praça pública, Sócrates, no século IV a.C., interrogava os homens e investigava-os a refletir sobre si e sobre o mundo. O próprio Sócrates, nos diálogos platônicos, dizia que seu destino é investigar, já que a única verdade que tinha certeza era de que nada sabia. As perguntas de Sócrates não visavam confundir as pessoas e ridicularizar seu conhecimento das coisas, mas motivá-las a alcançar um conhecimento mais profundo. Fato é que nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar e, na escala zoológica, existem os chamados animais superiores, que são inteligentes, como, por exemplo, os macacos e os cães. Porém, existem os animais que se situam nos níveis mais baixos dessa escala, tais como os insetos, que agem principalmente por reflexos e instintos. Já o que difere os animais é que, enquanto o animal permanece mergulhado na natureza, nós somos capazes de transformá-las, transformando-as em cultura. Na antiguidade, as populações já demonstravam que a cultura anda junto com a natureza. Veja esse exemplo na Roma antiga. Arcos com canaletas de pedra conduziam água dos reservatórios até as cidades. Explicando melhor, o mundo tem suas próprias leis, não dependendo da vontade e interferência do homem. É justamente essa interferência que produz sua cultura. Assim, passamos do estado natural ao estado cultural, que se manifesta em várias atividades que se produzem na criação da sociologia, da matemática, da economia, da biologia, da física e tantas outras áreas do conhecimento. Podemos então dizer que o homem é curioso. Ele necessita conhecer o mundo e a própria natureza. É que ele é parte, questionando também a cultura, o comportamento, eventos inesperados, atitudes, pensamentos e ideias. No século IV a.C., o filósofo Platão dizia que é no dialogar que o homem vai se conhecendo e que toda reflexão acerca da vida e do mundo deve partir do próprio homem. Na medida em que se desenrola esse estudo, o homem vai se construindo. Para Aristóteles, também no século IV a.C., o homem contempla a si mesmo, a natureza e o mundo. O homem retorna-se a si mesmo, tornando-se algo de positivo, estando no topo de todos os valores. Não o homem exilado do corpo, como dizia Platão, mas um homem que vive no mundo completo. É isso mesmo, meus amigos. Podemos dizer que a busca pelo conhecimento e a busca pelas grandes verdades capacita o homem a questionar todos os valores impostos pela sociedade. Esse é o grande objetivo da filosofia, seja na antiguidade ou seja nos dias atuais.
Agora que estudamos sobre as verdades do homem, vamos testar os conhecimentos? Na concepção platônica, é correto afirmar: alternativa A. O homem é entendido como aquele que não se posiciona diante dos problemas da existência. Alternativa B. Na sua essência, o homem não pode ser chamado de filósofo. Alternativa C. Para o homem, tudo no mundo não é objeto de reflexão, pois o homem é o centro de todas as coisas. Alternativa D. A curiosidade é característica dos animais e não do homem. Alternativa E. Segundo Platão, é no dialogar que o homem vai se conhecendo. Resposta correta, alternativa E. Exercício 2. O filósofo do século IV a.C., que colocou o homem no topo de todos os valores e aceita o seu lugar no universo, na Terra, e que contempla a si mesmo, a natureza e o mundo, e que vive no mundo concreto, foi: alternativa A, Platão. B, Aristóteles. C, Sócrates. D, Homero. Resposta correta, alternativa B, Aristóteles. Com isso, encerramos nossa primeira aula. Até a próxima.